Olá, estamos aqui no 14º Fórum Internacional de Administração com o professor da Fundação Dom Cabral, Paulo Vicente, que vai falar sobre novos modelos de gestão. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Tudo bom. Paulo, como é que está o cenário nacional? Como é que está o cenário quanto a essa questão de inovação, de novos modelos de gestão, de reinvenção? Bom, a crise que está se configurando no mercado nacional está forçando as organizações a repensarem modelos de gestão, tanto no nível de incorporação de novas tecnologias, como robotização, telemática, mas também como dispersão geográfica, trabalhar com modelos mais dispersos geograficamente, small office, home office, internacionalização, mudança de paradigmas em termos organizacionais internos. Ou seja, a crise tem um lado oportunidade, a crise tem um lado terapêutico, de forçar as organizações a pensarem fora da caixa, até porque em alguns casos a caixa evapora. É verdade. Ontem, na sua palestra, o Sebastian Charlie, ele falou a respeito de insatisfação, de necessidade de motivação. Essa crise, ela acaba entrando nesse sentido como motivacional para a criação de novas formas, de novos modelos? A motivação é a sobrevivência, o processo de coevolução natural. O fato das organizações estarem sendo pressionadas, a chamada pressão evolutiva, força elas a pensarem em novas questões, novos modelos, tentarem achar novas saídas para os problemas que elas têm. E isso, naturalmente, vai fazer com que elas evoluam, ou mais especificamente, que elas coevoluam, porque a evolução de uma força a evolução da outra. E para os administradores, é uma grande oportunidade de reinventar a profissão, de reafirmar a importância da profissão para a sociedade, Paulo? Sim, na medida em que você esgota os modelos produtivos, e aí profissões de produção especificamente começam a ser incapazes de avançar os modelos de gestão, você obrigatoriamente tem que lidar com administradores. Os administradores têm que pensar estrategicamente e serem capazes de reinventar as organizações para conseguir fazer a superação da crise. Nesse sentido, você precisa de um administrador e de um estrategista. O empreendedorismo individual, também entra nesse sentido? Também entra nesse novo modelo de gestão de reinvenção? O empreendedorismo individual é o sujeito que toma mais risco. É o sujeito que está aceitando uma capacidade de incorporar risco, seja por inovação, ou seja por novo modelo de gestão, propriamente dito, e ele aceita isso. Muitos deles fracassam, mas aqueles que sobrevivem constroem novos paradigmas e, naturalmente, são copiados. Mais uma vez, o processo de coevolução. Uma mutação, uma inovação acaba sendo copiada e ela se reproduz no ambiente. É uma questão de aceitar os riscos. Exatamente, você tem que aceitar os riscos. E o empreendedor individual, principalmente o mais jovem, está mais tolerante a esse risco. Ele tem mais capacidade de aceitar risco. Enquanto a pessoa que já está dentro de uma profissão, já está dentro de uma empresa, já tem mais idade, é muito mais difícil. A aversão ao risco dessa pessoa é muito maior. Então ela geralmente vai fazer inovação de intraempreendedorismo. Para os estudantes, você acha que é um momento deles pensarem de uma forma diferente, não daquela forma de chegar à grande empresa, mas de tentar, por outros meios, chegar ao ápice, chegar ao topo? Isso depende do perfil do indivíduo, né? Tem gente que tem perfil de trabalhar para outros, e tem gente que tem perfil de trabalhar para si mesmo e não consegue trabalhar para outros. Então, acho que assim, não tem uma regra geral. Depende muito do perfil individual de cada aluno. E aí tem uma jornada de autodescobrimento, de autoconhecimento, que eu sempre recomendo o cara testar coisas novas. Quando você está entre os 20 e os 30 anos, é a época que você pode testar, você pode arriscar. Se der errado alguma coisa, você tem como se refazer a sua vida relativamente rápido. Não vai ser depois que você vai fazer isso. É verdade. Paulo, muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada por estar aqui no FIA com a gente. Muito obrigado a vocês.